Ser nova criatura é ter a vida que Cristo tinha dentro dele. Ser nova criatura é ter a vida que Cristo tinha dentro dele. Que vida é essa? É a vida de ressurreição. Ou o Espírito Santo. Jesus Cristo estava pagando o preço do resgate da humanidade lá no inferno. Naquele momento, Jesus Cristo estava separado do Pai. Ele tinha dito: por que me desamparaste? Ele nunca ficou separado do Pai. Jesus Cristo sempre teve a presença do Pai diante de si. E agora, ele estava desamparado da presença do Pai. O Pai não podia vê-lo. Havia um muro de separação entre Jesus Cristo e Deus. Qual a causa? Ele assumiu os nossos pecados e nossas enfermidades. Ele limpou o pecado do mundo. Ele absorveu sobre si todo. Ele absorveu sobre si toda a iniquidade, todo pecado, toda doença, toda enfermidade. Naquele momento ele era o Cordeiro de Deus que estava absorvendo os pecados da humanidade. Estava pagando o preço. E sua alma lá se via desamparada, pois não tinha nenhum amigo para conversar. Ele foi colocado em lugar de trevas e de densas trevas. Trevas densas, trevas sólidas, barreiras de trevas, colunas de trevas. E ali, ele não tinha amigo para conversar. Ele estava desamparado de seus amigos. Ele não tinha os anjos para lhe confortar. Ali ele se viu só. Era tempo de maldição. Toda a maldição caíra sobre ele. Estava morto para Deus. Foi quando o Espírito Santo, depois de 3 dias, veio sobre ele e lhe deu vida. Aí ele virou Superman. Aí ele ficou poderoso. Com a vida do Espírito Santo sobre ele, Jesus Cristo ficou poderoso. Pegou o capeta, tirou a chave do inferno da mão dele, tirou a chave da morte da mão dele, humilhou o capeta diante de todos 1/3 de anjos caídos que estavam lá no inferno, e mostrou quem é o Senhor. Que vida entrou em Jesus Cristo, que lhe deu vida, lhe deu uma super vida. O Espírito Santo. Ele entrou em Jesus Cristo quando Jesus Cristo estava no inferno. Ele entrou em Jesus Cristo quando Jesus Cristo estava separado de Deus. Ele entrou em Jesus Cristo quando Deus não via Jesus Cristo. Deus não tem olhar para ver trevas e o que se passa nas trevas. As trevas para Deus é como um não existente.
a não existência. Logo, a morte. Jesus não era visto por Deus naquelas circunstâncias. Se ele não era visto, Deus não podia ampará-lo. Deus não podia ajudá-lo. Os seus amigos, os anjos celestes, não podiam servi-lo. Então Jesus se sentiu separado de seus amigos. Por causa do pecado dele, não. O meu e o teu, e da humanidade. Ele sabia que ele estava pagando o resgate da humanidade. Resgate! Resgate quer dizer, ele está livrando a humanidade do poder, domínio de Satanás. Está quebrando as cadeias de Satanás sobre a humanidade. E ali, ele recebe a vida. Vida que vem do Espírito de Deus. E quando ele recebe essa vida, ele vira um Superman. Ele humilha Satanás, como os reis da antiguidade humilhavam os reis vencidos, os reis subjugados. Diante de todas as suas hostes, 1/3 de anjos do céu. Você sabe quanto que é? Eu também não sei. Mas no céu devia ter muito anjos, milhares e milhares. E o enganador conseguiu, com seu espírito de engano, enganar 1/3 de anjos. E Jesus mostrou quem ele era, que vida havia dentro dele, a vida do Espírito. E assim, ele foi considerado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi demonstrado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele tirou o pecado do mundo. E quando ele recebeu a vida, Deus falou, eu hoje te gerei. Eu hoje te gerei. Conclusão, Jesus Cristo é o primeiro gerado do Espírito Santo. Jesus Cristo é o primeiro gerado do Espírito Santo. E este gerado do Espírito Santo é aquele que abriu caminho com este pagamento para que se criassem condições na terra de novas moradas de Deus, para que se criasse na terra condições para novas moradas de Deus. O que quer dizer isso, novas moradas de Deus? Quer dizer que com aquele sacrifício, o Espírito Santo estaria pronto, apto, com habilidades para vir morar em todo homem que aceite Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Por isso que as Escrituras dizem, todo aquele que crê em Jesus Cristo lhe é dado poder. O poder, a habilidade, a vida de Deus, o Espírito Santo, para se tornar um filho de Deus. Para se tornar um gerado de Deus. A humanidade pecadora está separada de Deus. Deus não pode ver a humanidade pecadora. Deus não pode contemplar o pecado. Então estão separados de Deus.
Mas no momento que esse evangelho do reino lhe bate à porta, que esse evangelho da chegada do reino de Deus aqui na terra lhe é colocado diante dos olhos, e ele tem a oportunidade de fazer a opção para entrar no reino de Deus, no aqui e no agora, desta presente geração, ou da sua presente geração, ele passa a ser um filho de Deus. O céu o considera como um filho de Deus. O céu o considera como um novo gerado. Um gerado de Deus. Um gerado de Deus. Um novo gerado de Deus. Como Jesus Cristo foi gerado de Deus quando estava separado de Deus lá no inferno, no lugar da morte. Que conclusão você chega, meu amigo? Você que está aí do outro lado. Quando você aceita as mensagens de Jesus Cristo. E o toma como seu Senhor e seu Salvador. Seu Salvador e seu Senhor. Salvador, porque ele vai te livrar das garras do inferno. E Senhor, porque agora você vai ser dirigido pelo Espírito Santo, pela vida de Deus, que agora habita em você. É o que Jesus disse para aquela mulher, lá no poço. Se você beber da água que eu lhe der, vai fluir águas vivas de dentro de você. E você nunca mais terá sede. Jesus estava referindo à fonte da água viva à pessoa do Espírito Santo. Pois agora ele tem condição de habitar entre nós. E assim nos tornaremos novas criaturas, gerados de Deus, gerados pela palavra. E nós sabemos que a palavra significa Jesus Cristo. É Jesus Cristo dentro de nós. Jesus Cristo dentro de você, meu amigo. Jesus Cristo dentro de mim. Jesus Cristo dentro de nós. E quando Jesus Cristo é gerado dentro de nós, a palavra é gerada. Quando a palavra toma forma, é construída dentro de nós, é edificada dentro de nós. Nesse momento, Deus passa a nos contemplar. E quando Deus passa a nos ver, nós somos vistos, do ponto de vista de Deus, como seus filhos. E é por isso que Paulo, vendo esse quadro, ele disse: aproxime-se com ousadia diante do trono de Deus. Agora você pode ir diante da presença de Deus. E assim como Jesus Cristo disse: o Pai ouve os meus pedidos. Pois Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós agora, na qualidade de filhos de Deus, somos ouvidos por Deus. Pois Deus nos vê. Jesus preparou moradas. Ele tinha dito antes: eu vou preparar morada. Virei outra vez, eu estarei com vocês. É sua segunda vinda. A segunda vinda de Cristo é através da vinda do Espírito Santo em nossa vida. Jesus vem através do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado. Não é a eloquência humana, não é a oratória humana, não é o talento humano. Quando essa mensagem é apresentada, o Espírito de Deus está batendo em seu coração. Se você abrir a porta, ele entra dentro de você e naquele momento você é gerado de novo. E naquele momento você se torna uma nova criatura. E naquele momento Deus passa a olhar para você. E naquele momento Deus ouve as suas orações, os seus pedidos. E João diz, quando ouve as nossas orações, ele nos atende.
Aí estamos na mesma plataforma que Jesus Cristo. Jesus disse: meu Pai, ouve as minhas orações e me atende. Veja o grau, a posição onde nós fomos colocados. Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, tirou o pecado do mundo, nos colocou agora, para aqueles que o aceitam, na posição de filhos de Deus. Você é um filho de Deus no momento que você aceita as mensagens de Jesus Cristo. É uma boa nova, não é? Uma boa nova? Você já se colocou no lugar de filho de Deus? Você é um filho de Deus. Agora Deus ouve e responde às suas orações. Deus pode ver você, porque Ele está de olho na sua palavra para fazer cumprir. E essa palavra que Ele está de olho, que Ele foca nela, que Ele zela por ela, para fazer cumprir, está dentro de você. Então, Ele pode te ver. Enquanto você estiver na palavra, Deus te vê. No momento que você sair da palavra, Deus não te vê mais. Pois Deus só vê a sua palavra. Agora você é um vaso que contém a palavra de Deus. Agora sua mente vai viver dentro dos limites das revelações do Espírito Santo. Agora você é uma nova criatura, cheia de Deus. Você é realmente um filho de Deus. É uma boa nova, não é?